Agora, quando nós estamos sozinhos, nós não participamos de uma célula, eu lembro daquela figura da brasa fora do braseiro. Você, quando está fazendo lá o seu churrasquinho especial, comendo a sua carne, tira uma brasa vermelha, aquela brasa viva do braseiro e coloca do lado lá. O que vai acontecer? Antes de chegarmos ao que vai acontecer com aquela brasa, você sabe que quando o braseiro está ali, né, queimando, o churrasco está queimando, se você se aproxima, o calor que vem dali permite você ter cuidados para você não se queimar. Você tem a sensibilidade de se aproximar aos poucos, de ter cuidado. E aí você vai percebendo que naquele lugar tem um poder especial. Tem algo que pode modificar algumas situações. A carne, principalmente, né? A alcatra, a picanha, ficam totalmente modificadas depois de passarem pelo braseiro, não é isso? Não é verdade? E ficam gostosas, né? Agora tira a brasa. Uma brasa só. Coloca ela do lado. E fica do lado dela. E vai percebendo o que vai acontecendo. Aquele poder que se manifestava naquele lugar, no braseiro, vai diminuindo, vai perdendo de intensidade. E você vai podendo se aproximar daquela brasa. E quando ela está totalmente, ela voltou a ser preta, você toca a sua mão nela e ela não te queima. Perdeu a motivação, perdeu o brilho, perdeu o poder que havia nela. Então, queridos, o que eu quero nessa noite falar para você é que quando você não está envolvido com célula, você corre o mesmo risco. Se você não faz parte de uma célula, você corre o mesmo risco que a brasa, de acontecer com você o que acontece com a brasa fora do braseiro. O poder de Deus que se manifesta naquele lugar vai perdendo de intensidade na sua vida, vai diminuindo, e você vai deixando outras coisas tomarem conta da sua vida, vai permitindo que outras coisas aconteçam na sua vida, e a frieza vem. E aí você pode até falar de Deus, falar de um tempo que você teve com Deus, de manifestações passadas de Deus, mas o poder que você tinha de Deus na sua vida foi embora. Não se manifesta mais. Então, quando pensamos aqui na comunidade e o poder que tem a comunidade de Deus na vida das pessoas, esse poder pode ser tremendo. E eu creio que nessa noite, em especial nessa noite tão especial, quando os amados voltam do encontro, mas também quando nos despedimos desse lugar em que fomos abençoados, Deus traz essa palavra, é porque Ele tem algo significativo a fazer no meio da igreja, mas principalmente através das células da igreja. Células hoje que são poucas, mas mesmo poucas, elas são poderosas em Deus, porque há a manifestação do poder de Deus. Mas nós podemos ser muitos, nós podemos nos espalhar pela cidade e sermos canais de Deus para a transformação dessa sociedade, mudança dessa sociedade. Através da célula nós podemos fazer isso. Nós podemos ser bênção de Deus, nós podemos ser usados por Deus para uma manifestação maior. E aí, nós vamos chegar a isso mais lá na frente, mas dentro da célula, nós podemos ser aquela figura em que Deus se manifesta como se manifestava em Eliseu, ou que se manifestava na vida de tantos outros servos de Deus, e é aquilo que nós sonhamos. A primeira vez que eu orei por uma pessoa, e essa pessoa foi curada de um mal que ela estava tendo, ali na minha frente,
Eu tomei um susto. Mas foi num contexto de grupo. Eu estava orando, nós estávamos recebendo na nossa igreja uma pessoa que estava numa crise de abstinência por causa de estar sem usar a droga, cocaína. E a crise era tão intensa que ela, tudo que ela comia, ela botava para fora. E ela chegou tremendo ali na minha igreja, na igreja que eu pastoreava. Ela chegou tremendo, naquela crise, pensando: não tem mais solução para a minha vida, estou desesperada. Era uma moça. E aí nós tivemos a nossa reunião, o nosso culto na igreja, mas no final nós nos reunimos 5 ou 6 pessoas junto daquela irmã, e nós impusemos as mãos, e eu orei, e eu ordenei que aquele sintoma, aquela crise passasse naquela hora. E amados, o susto maior que eu tomei é que a crise passou. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, a crise passou. E aí, quando você vê que você pode ser usado por Deus, você pode ser canal de bênção de Deus na vida de alguém, quando você percebe que Deus pode utilizar você para ser útil na vida de alguém, você se alegra com isso. Porque muitas vezes você se sente tão pequenininho, tão diferente, tão distante. E eu naquele dia eu me sentia assim. Mas quando nós impomos as mãos e oramos, e olha que naquela época eu não era nem pentecostal, mas quando nós impusemos as mãos e oramos, e aquela moça saiu daquele estado, pôde comer alguma coisa e se levantou com alegria daquele lugar, aquilo foi uma experiência indescritível e inesquecível, e eu tenho certeza que vai acontecer com você também, em nome de Jesus. Então a primeira atitude é participar de uma comunidade, da comunidade do povo de Deus, fazer parte desse grupo, fazer parte de uma célula, estar envolvido com isso. Deus vai se manifestar ali em você e através de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda atitude é esvaziar a vasilha. Perceba que o texto aí, do versículo 3, diz que eram vasilhas vazias, não poucas. A Bíblia, ela normalmente, quando ela quer falar alguma coisa interessante, ela dá ênfase, e a palavra vazia aí está relacionada ao fato de que aquelas vasilhas, elas não podiam ser contaminadas com nada, porque o azeite ia entrar naquela vasilha. O azeite iria ser derramado sobre aquelas vasilhas, e uma vasilha suja contamina o azeite. Uma vasilha com qualquer outro líquido contamina o azeite. Você põe água, o azeite não se mistura. Você põe café, pode ter até um cheirinho gostoso, mas o azeite não vai se misturar. Você põe qualquer outra coisa, o azeite não vai se misturar, vai estar contaminado. E para o contexto da nossa vida, Deus não quer que a nossa vida seja contaminada, porque se houver qualquer coisa na nossa vida que não seja uma manifestação de Deus, aquilo vai trazer contaminação para o azeite de Deus, e Deus não se mistura com aquilo que não é dele. Deus é santo, Ele não se mistura com aquilo que Ele não produz. É preciso então que a vasilha esteja vazia. E muitas vezes nós
a determinados aspectos da nossa vida maior importância do que a presença de Deus na nossa vida.